Olá, eu sou o pastor Zé Carlos e você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se inscreva no meu canal, toca ali o sininho para você receber as notificações e receber os vídeos novos. Todos os dias estamos gravando um vídeo para edificação da sua vida. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Livro de Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, verso 33 ao verso 35, que diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que vocês discorrem no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Vamos entender essa palavra. Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Cafarnaum. E Jesus então observa os discípulos discutindo entre si, mas Jesus não sabia o que é que eles estavam discutindo, qual o assunto que eles discutiam. E Jesus então faz essa pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Só que ninguém falou nada, todos ficaram em silêncio. E Jesus, obviamente, agora entende qual era o assunto que eles estavam tratando, colocam todos eles juntos e diz assim: olha, aquele que quiser ser o primeiro, terá que ser o servo de todos. Agora vamos entender, porque geralmente o ser humano ele quer um lugar de destaque. A intenção e a discussão dos discípulos era para saber quem era o melhor deles, quem era o maior, ou mais inteligente, ou mais espiritual, quem sabe. E Jesus disse: olha, vocês estão discutindo sobre algo que não tem nenhum sentido. Se vocês começarem a me observar, porque Jesus, ele era um líder, porém, era humilde, era transparente, ele não se gabava por ser um líder, e ele dá um exemplo de humildade que cabe a todos nós nos dias de hoje. Ele chama todos os seus discípulos e diz: olha, faz uma fila aqui. E agora me traz um banquinho, me traz uma toalha e me traz uma bacia d'água. Quem sabe um ficou olhando para o outro sem saber o que está acontecendo com o mestre. E aí ele pede para que todos façam uma fila. E ali eles começam a lavar os pés dos seus discípulos. Lava o pé de João, lava o pé de um, lava o pé de outro. E quando chega na vez de Pedro, Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele assim: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo. Ele disse: olha, Senhor, pode lavar os pés, pode lavar a cabeça, pode lavar o corpo inteiro. Então, partindo desse princípio, Jesus queria dizer que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o servo de todos. E ele nos dá um exemplo. A palavra de Deus diz que Deus, ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. A partir do momento que você acha-se o melhor, ou mais inteligente, ou mais espiritual até, olha, que quer um lugar de destaque, você não precisa ter um lugar de destaque. Você precisa ser humilde, você precisa ser verdadeiro, você precisa atrair as pessoas para o seu lado. É isso que Deus preza. Aqui quando Deus diz que ele abate o soberbo, porque o soberbo, a altivez, não agrada ao Senhor, pelo contrário, isso desagrada a Deus. Mas quando você é humilde, quando você é servo de todos, independente da sua posição eclesiástica ou a sua posição social, não importa. A humildade cabe em todos os lugares. E com certeza Deus vai se agradar disso.
A partir do momento que você tem um coração humilde, atitudes humildes, nós vamos estar fazendo o que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aí nós entendemos o porquê Jesus nos dá um exemplo de humildade, para que nós seguíssemos o seu caminho, para que nós seguíssemos o seu exemplo. Por isso Deus o exaltou e colocou-lhe um nome que está acima de todo nome, no qual um dia todo joelho se dobrará e dirá que só o Senhor é Deus. Amém? Seja humilde. Seja humilde, porque a palavra do Senhor diz que a altivez ou a soberba, ela é o princípio da queda. Então, quando uma pessoa ela quer ser melhor do que todo mundo, mais cedo ou mais tarde ela acaba caindo. Mas quando ele é humilde, todos vão abraçar, todos vão se aproximar dessa pessoa. E o soberbo, o altivo, acaba ficando sozinho, sem ninguém ao seu lado. Então toma isso para você, toma esse exemplo para a sua vida, seja humilde, porque com certeza Deus vai te exaltar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Posso orar com você? Curva a sua cabeça então, feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, Jesus nos dá um grande exemplo, Senhor, de humildade. E que todos nós que aqui estamos ouvindo esta mensagem, todos aqueles que estão do outro lado, Senhor, seja ele jovem, seja ele adulto, seja ele homem, mulher, não importa, Senhor, que tenha uma atitude de humildade e que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, sobre a família e sobre os negócios de todos aqueles que me ouvem, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.